E eu começo perguntando a vocês, nós completamos 2 anos do governo de Tarcísio de Freitas, 2 anos do secretário Guilherme Derrite, à frente da secretaria. O que mudou e o que ainda precisa mudar na segurança pública de São Paulo? Mota, prazer estar aqui com você. Mas antes de falar do que mudou e o que precisa mudar, acho que eu preciso contextualizar o território quando nós chegamos. O que nós assumimos, o que nós herdamos dos 30 anos de PSDB com a política de segurança pública, que na verdade não existia. Era um terreno onde existia uma alta de indicadores criminais. Na verdade, além de alta de indicadores criminais, nesses 30 anos de PSDB, foi justamente onde nasceu o primeiro comando da capital, nasceu, cresceu, se fortaleceu e se tornou uma das organizações transnacionais maiores do mundo, por conta do fortalecimento, do crescimento inclusive financeiro. Nesse contexto, a gente assumiu uma secretaria onde as polícias eram divididas, porque tinha a Secretaria Executiva da Polícia Militar e Secretaria Executiva da Polícia Civil, que o governador Dória, na época, para não criar um problema, não vou nomear um policial militar para desagradar a Polícia Civil, não vou nomear um delegado da Polícia Civil para desagradar a Polícia Militar, nomeou um general de Exército, um general 4 estrelas, e criou essas 2 secretarias executivas. E cada uma das polícias tinha o seu planejamento próprio e faziam ali o que eles achavam que estava certo, até às vezes bem intencionados. Acontece que não existia uma governança por parte da secretaria. A primeira coisa que nós fizemos foi resolver os problemas mais graves, como falta de efetivo, como defasagem salarial. Então o governador concedeu o maior aumento salarial de um primeiro ano de governo. A gente conseguiu autorização para contratação de mais de 23 mil policiais ao longo da nossa gestão, dividida em 4 anos. E o principal, olha, quais são os piores problemas aqui dentro desse terreno infértil? Centro de São Paulo e litoral. Então, nós colocamos a nossa estratégia em prática, alocando o efetivo, principalmente da Polícia Militar, nos locais onde haveria maior probabilidade de incidência criminal. Na Baixada Santista, reforçamos o policiamento. Claro, vieram as operações amplamente divulgadas pela mídia, por alguns amplamente criticada, mas pela população, principalmente aqueles que moram na Baixada Santista, amplamente aplaudida as operações de combate ao crime organizado. Porque, infelizmente, estava caminhando, não gosto de usar essa expressão, Mota, até em respeito a você que é carioca, mas São Paulo estava caminhando por um problema que hoje vive o Rio de Janeiro. Hoje não, de alguns anos já vive o Rio de Janeiro. A criação de estados paralelos, territórios paralelos, onde o crime organizado tem domínio e tem precedência ali de atuação sobre as forças policiais. Nós impedimos que isso avançasse no estado de São Paulo e no centro de São Paulo implementamos as estratégias de reforço policial, de alocação das patrulhas da Polícia Militar nos locais com base em dados e evidências onde há maior probabilidade de acontecer o crime. Colocamos tecnologia e o resultado disso, principalmente nesses 2 locais, foi que nós conseguimos redução histórica de indicadores criminais. Então, o legado que a gente pegou, a política implementada principalmente nesses 2 locais que eram os locais de piores avaliações, e no restante do estado, com o trabalho agora de governança, trabalho unificado das forças policiais, com a atuação e rede colaborativa com outros entes que sempre existiu, mas nunca no papel, né? Por exemplo, a atuação do GAECO no Ministério Público. A gente já fez 164 operações com o GAECO de São Paulo nesses 2 anos da gestão. O GAECO é um grupo especializado de combate ao crime organizado. Do Ministério Público. E antes da nossa gestão eram pouquíssimas as operações, a gente ampliou. Tivemos que fazer algumas mudanças dentro da própria Polícia Militar, com coronéis em posições-chave, como o Centro de Inteligência da Polícia Militar, como a Corregedoria, para que trabalhassem focados aí no combate ao crime organizado. E o resultado disso foi que, nos 2 anos consecutivos, nós tivemos as maiores reduções de indicadores criminais da história. Menor taxa de homicídios em 2023, 24, conseguimos bater o recorde do recorde, de novo a menor taxa de homicídios. Redução, se comparada a 2022, final de 2024, redução de 13,4% de homicídios, de mais de 20% de roubos, 27% de roubo de carga, de redução nesses 2 anos. Mas é claro que a gente não está contente e tem um caminho longo a ser percorrido ainda para a gente melhorar de fato a segurança pública. Um dos problemas é a insegurança jurídica do policial, mas assim, para contextualizar o cenário em que nós pegamos,
e os resultados obtidos nesses 2 anos. Nós temos ainda que ampliar o efetivo policial, mas junto com a ampliação do efetivo, para corrigir essa defasagem, o que nós precisamos fazer é implementar a tecnologia, e vem o programa Muralha Paulista para isso. João, você quer comentar? Quero sim. Primeiro, agradecer mais uma vez o convite aqui, Mota. A gente estabeleceu nesses 2 anos, né, nessa reconstrução de paradigma organizacional da Secretaria que o secretário mencionou, 3 eixos. Né? O primeiro eixo é aprofundar o diagnóstico. É incrível o fato de que nós temos bases criminais no estado de São Paulo, pelo menos há 30 anos, alguns há 40 anos, mas elas nunca foram unificadas. Unificadas no seguinte sentido, né? Você tem a indexação, quer dizer, eu posso chegar lá hoje nos sistemas e digitar Roberto Mota e vem todas as informações que servem ao investigador. Eu espero que não venha nenhuma no sistema. Exato, mas pode vir coisa positiva. Por exemplo, quando você chamou a polícia por algum problema, ele faz uma espécie de um Google, ok? Só que nós não tínhamos um sistema integrador e de fusão de informação que faz o contrário, né? Ele diz quais são as prioridades, o que as pessoas estão reclamando neste momento, fundindo as bases de dados, tanto a boletim de ocorrência da Polícia Civil, o sistema de emergência da PM, o Disque Denúncia e outras. Então, nós viemos nesses 2 anos reconstruindo essa estrutura para começar a ter uma ação de diagnóstico profunda. Ele não está completo, ele vai se encerrar, ele vai concluir, na verdade, agora com a implementação da primeira fase do Muralha, mas ele já deu os primeiros indicadores de diagnóstico, que é o que o secretário destacou. Ficou claro, na hora que a gente aprofundou nos dados, que as prioridades eram Santos, em razão da perda do controle local, da incidência, o chamado da população era constante e não era ouvido. Região Central ia no mesmo caminho. Santos Guarujá, né? Baixada Santista. Santos Guarujá, exato, né? A gente usa a Baixada Santista, que engloba Guarujá. O segundo elemento, região Central. Novamente, a população estava clamando por uma intervenção e não era ouvida. E um terceiro elemento é um elemento estrutural, que era constituir uma política de fato. Haviam várias ações contra o crime organizado, mas não como uma política. Desse diagnóstico, o segundo eixo foi estabelecer a prioridade. O que é prioridade nesse primeiro momento? O secretário destacou a prioridade, são essas 2 regiões, pelo clamor. Fundar uma política de enfrentamento ao crime organizado, que tem 3 eixos aí, né? Busca e captura de criminosos, enfrentamento à questão da cadeia logística e financeira. E estabelecer essa prioridade para as polícias, porque então cada uma tinha a sua. Aí ela definiu uma prioridade e é o que a gente enxerga. E, ao final, trazer esse problema para dentro da secretaria. Porque a secretaria, até então, de certa forma, terceirizava a formulação da política e a definição da prioridade e o custo dela. Então, boa parte do que a gente está vendo hoje quanto ao custo, e aí é importante destacar, é muito difícil, né, e é raro as secretarias trazerem o problema para si. Obviamente, o fato do secretário ser não só um parlamentar, como um oficial que atua em unidade operacional, entende essa dinâmica e também entende o impacto que vai acontecer. Então, eu acho que esse contexto nos 2 anos colocou um desenho que a gente não estava acostumado. Eu digo, a população e até a própria imprensa, que é o secretário definir uma prioridade e trazer para si a responsabilidade, que só foi possível porque o secretário assumiu o custo político de fazer isso. E é um custo alto, né, Mota? Porque é o custo do sucesso, do fracasso, e além disso, gera uma repercussão, um custo pessoal. Tentativas de atentado, do crime organizado, críticas, mas é um custo que eu tinha como se fosse uma operação matemática. Estava calculado por mim. E eu me comprometi a assumir esse custo justamente para evitar que o Estado de São Paulo fosse num caminho irreversível ou de difícil reversão, que é o que o Rio de Janeiro vive hoje. Para reverter todos esses 30, 40 anos, talvez 40 anos desde 85, lá quando o Brizola proibiu as operações policiais do Rio de Janeiro, é isso que eu não quero pagar para ver. Então eu estou disposto a assumir esse custo. E a gente está vendo que o resultado está vindo até numa velocidade maior do que a gente esperava, e a gente tem certeza que os próximos passos aí, com a implementação de tecnologia, e agora falta uma ponta, que talvez seja mais importante. Porque não adianta a gente fazer uma operação. Vou dar um exemplo, são 3 exemplos, 2 já foram amplamente divulgados.
De que adianta a Polícia Militar e a Polícia Civil trabalharem integrado, como trabalharam no caso de sequestro de Itacoaquecetuba, onde a Polícia Militar prendeu 2 criminosos, um casal, levou até a delegacia, os policiais civis foram, de posse das informações, foram até o local do cativeiro, prenderam outros 2, libertaram as 2 vítimas reféns, um casal de senhores de 75 anos de idade, ou seja, a polícia fez um belo trabalho integrado, chegou na audiência de custódia, os 4 foram liberados. 4 não, um ficou preso porque tinha um outro mandado de prisão expedido contra ele. De que adianta a polícia fazer um baita trabalho de inteligência, no segundo ponto da estratégia, inviabilizando a cadeia logística, apreender mais de 930 quilos de pasta base de cocaína, num valor multimilionário que seria exportada para fora do país, quando uma juíza de primeira instância, na audiência de custódia, acha que o indivíduo que estava levando, ele só era um motorista, ele não é um traficante. E um terceiro ponto, que aconteceu no final do ano passado, em que um tenente da Polícia Militar, chamado Tenente Ronald, lá na comunidade de Paraisópolis, ele arrisca a sua própria vida, troca tiros com um indivíduo de fuzil, indivíduo do crime organizado, é baleado, tem imagens fortíssimas dessa cena, baleado no braço, o disparo causa uma grave lesão nele, mesmo baleado ele consegue trocar tiros, uma outra equipe chega no apoio, prende esse criminoso com um fuzil, e esse criminoso não fica preso sequer 15 dias, porque o Ministério Público, a promotora, entendeu que ele deveria responder em liberdade. Então essa última ponta que falta é a questão da reforma do sistema de justiça criminal, a reforma da legislação. É só para a gente explicar, para as pessoas que talvez não conheçam, a audiência de custódia é um procedimento que foi criado originalmente através de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, não é isso? E é uma audiência que teria como objetivo cumprir uma obrigação num pacto assinado pelo Brasil, o Pacto de San José da Costa Rica, só que no pacto o que se diz apenas é o seguinte: existe o compromisso de quando alguém é preso, que ele seja levado à frente de um juiz em um tempo razoável. Mas isso foi interpretado aqui no Brasil através da criação dessa audiência de custódia, que é uma audiência que tem como único objetivo escutar o que o preso tem a dizer, o criminoso que foi preso em flagrante, e ver se ele está sendo bem tratado. Isso acontece em 24 horas e a gente ouviu uma declaração recente do atual ministro da Justiça dizendo com orgulho que 40% dos criminosos presos em flagrante eram soltos nessas audiências de custódia. Agora, só para que o nosso público entenda melhor, nesse caso dos sequestradores que foram presos, 4, um ficou preso por razões anteriores, 3 foram soltos. O que aconteceu com esses 3? O que acontece? Qual é a provável resultado dessa soltura? Inclusive, esse caso é exatamente como você mencionou, porque a liberação, a base que o Ministério Público e a juíza, lá, o juiz do caso, eles se basearam para soltar, foi que a menina, uma criminosa, na verdade, né? Ela começou a chorar e disse que foi agredida. E pasmem, os 4 passaram por exame de corpo de delito, nenhum hematoma sequer havia nos 4, mas com base na palavra de uma criminosa sequestradora, o juiz, nesse caso aí, optou pela liberação de 4 sequestradores. E aí, qual é o próximo passo? Eles são postos em liberdade, respondem o crime em liberdade. O que impede que, enquanto eles estão em liberdade, o que impede que eles cometam outros crimes? Absolutamente nada. E até acho que, aliás, tenho certeza que é o que eles estão fazendo. Porque não existe, por parte do Estado, uma fiscalização. Não existe nenhuma restrição a eles? Não. Eles não tiveram conta bancada congelada, passaporte apreendido, celular e computador apreendido, nada disso? A audiência de custódia, ela se limita a fazer uma avaliação da manutenção ou não da prisão naquele momento. Ela não é o que poderia ser, que será alvo numa proposta de reforma, uma espécie de audiência de instrução. Né? Sim, mas quando ela faz a avaliação da necessidade ou não de manter a prisão, como esse caso indica, ela não leva em consideração o crime que foi cometido. Esse é a grande questão de ser reformado. Primeiro que eu sou a favor de acabar com a audiência de custódia. Aliás, como deputado federal, tenho um projeto para isso, que nunca foi pautado. Assim como das saídas temporárias, que a gente conseguiu uma grande vitória. Mas o começo da conversa teria que ser o seguinte: olha, para aqueles que pensam em defender a audiência de custódia, alguns crimes sequer deveria ser discutido isso. Talvez para pequenos delitos, para crimes que não tenham violência, grave ameaça, crimes hediondos,
O problema é que para esses crimes sequer a pena chega a conferir aí a prisão, porque o Instituto já tem sido tanto atacado. O Instituto do Cumprimento de Pena no Brasil é algo que precisa ser resgatado, porque na verdade não existe. Mesmo a prisão em flagrante tem uma série de medidas que têm reduzido os casos que permitem a prisão em flagrante, inclusive para crimes violentos, né? Então a gente chega nesse absurdo de crimes hediondos como esse, um sequestro, tem esse tipo de flexibilização. Ninguém escreveu isso na lei de forma direta. A gente, quando analisa as últimas inovações legislativas, quando digo últimos, nos últimos 30 anos mesmo, elas sempre vão no mesmo sentido, de flexibilizar o cumprimento da pena. Então, 10 anos de prisão nunca são 10 anos de prisão, né? Então, ele seja pela progressão de pena, seja pelos benefícios. E a prisão em flagrante, foi sendo reduzido cada vez mais as condições de implementação da prisão em flagrante. Bem, prisão é o único instituto civilizado de enfrentamento da barbárie e do crime. Tudo que nós fazemos na Secretaria de Segurança Pública, tudo que as forças policiais fazem, em última instância, é deter criminosos violentos, seja pós-crime, seja num bom trabalho preventivo, quando você aborda, por exemplo, um criminoso que está ali armado para tentar agir. Então, a prisão não tem um segundo dispositivo, né? Ele é o principal elemento de dissuasão do comportamento ilícito. Tem quem acredite que curso de artesanato, dança interpretativa, iluminação pública, pode deter um sequestrador, um estuprador, exato, ou um criminoso armado. Veja, depois que você tem assegurado o Instituto da Prisão, onde o criminoso passa a temer estar preso, logo isso provoca a dissuasão. Todos os outros mecanismos auxiliares, eles só conseguem ter algum efeito se, no final da escala, a perspectiva de prisão for real e imediata. Se ele não tem nenhuma perspectiva de prisão, nenhum tipo de relaxamento dessa prisão, como colocar tornozeleira, fazer alguma medida como prisão, como trabalho social, em decorrência da prisão, né? Eu te dou essa alternativa se o crime não for violento. Tudo isso se esvaira. Então, o que aconteceu no Brasil é que você anulou a pena de prisão e pegou esses dispositivos que poderiam ser auxiliares desde que a pena de prisão fosse real e começou a tentar colocar eles no lugar. Em nenhum lugar do planeta, essas medidas foram colocadas no lugar da efetiva prisão do enforcement. E a gente está num abismo de falta de segurança jurídica tão grande e a inversão tão grande que eu peguei 3 exemplos aqui para elucidar. Um caso de sequestro, um caso de tráfico internacional de drogas, com quase 1 tonelada de pasta base de cocaína, e um caso onde o único representante do Estado tem o poder do uso da força atribuída por lei, que é o policial, em que um policial, representante do Estado, foi alvejado por disparo de fuzil numa comunidade em que o crime organizado tem a sua força e por isso que está sendo combatido pelas forças policiais. Esses 3 casos, sequestro, tráfico internacional e policial alvejado. Nos 3 casos, os criminosos foram postos em liberdade. Então a gente chegou no maior dos absurdos. E esse debate tem que ser encarado, tem que ser protagonizado pelo Congresso Nacional, porque não é que de nada adianta. É claro que as políticas implementadas por nós esses 2 anos já trouxeram resultados e a tendência é melhorar. Mas eu quero um Brasil seguro, livre de impunidade para criminoso. Aí essa reforma no sistema de justiça criminal, na legislação, precisa acontecer.